que é a ayahuasca? É uma erva, uma semente, uma planta? O que ela é? E como é que funciona a extração dessa ayahuasca? Como é que ela é feita? Responder, tio. Falei demais. Então, vamos lá. A ayahuasca, dentre as várias culturas que se utilizam dessa bebida, o nome dela, né, o significado pode ser o vinho da morte, ou o vinho das almas. Tem sempre a ver com essa questão de vinho, de alma e de morte, né, nas suas variadas possíveis traduções. Então, a bebida em si, ela é o cozimento de duas plantas brasileiras, né, a chacrona e o jagube. De uma vem a miração e de outro vem o sistema de conseguir deixar a gente no estado alterado de consciência por tantas horas, né? Porque no normal todo mundo tem DMT no próprio corpo, mas ninguém fica na força de 6 a 8 horas, porque a gente tem um sistema anti-força natural do nosso corpo. Aí essa ciência milenar dos indígenas e de tantos outros povos, né? Acharam por bem misturar plantas, inclusive com mais de 100 quilômetros de distância. E como é que os caras sabiam, né? Da proporção que se deveria utilizar entre a folha e o cipó, porque as mulheres, quando vão fazer o chá, quando elas vão lavar as folhas, só da água da folha entrar debaixo da unha, elas já estão tendo mirações. As cores já ficam diferentes, o ambiente já fica diferente, só que esse estado alterado não passa de 15, 20 minutos. Tem que vir o cipó. Quando vem o cipó, ele te coloca nesse estado em que é como se fosse quando você desativa o antivírus do Windows para poder fazer uma instalação de um programa novo. Né, o cipó tem essa capacidade no corpo de te deixar na força. Então a origem é exatamente essa, é 100% natural. As aldeias costumam fazer com a água do rio, né? Até o Guilherme foi lá pro Acre. Como é o nome do rio, Gui? Croa. Então as aldeias fazem pegando a água do rio para ser o mais natural possível, né? E ali tem todo o processo de cozimento, tem todos os rezos, né, que vão sendo feitos enquanto está havendo a preparação. E tem-se também, de fato, muito comércio, né? Talvez as aldeias até vendam o chá também como uma forma de manter a subsistência deles lá no dia a dia, até porque eles também são fortes no cultivo dessas plantas e na produção do próprio chá em si, e aí esses chás são abastecidos aí em todos os grandes centros no Brasil e em vários lugares do planeta, com essas medicinas que saem aqui da nossa América Latina mesmo, né? Então, basicamente é isso. Cozimento de duas plantas brasileiras, típicas mais ali da região do Amazonas mesmo, e do Alto Acre, mas tem para todo lado, tem no Rio de Janeiro, tem plantios, né, de chacrona e de jagube para tudo quanto é lugar, e essa é a medicina. Simples que dá raiva, mas um copinho de 50 milímetros faz miséria. Simples assim, porque a gente já tem tudo pronto, né? Já sabe, tem uma diferença de 100 quilômetros entre uma planta e outra. Sim. E eles, como é que eles descobriram isso? Eu vou juntar isso aqui com isso aqui. Uma planta não tem nada a ver com a outra, é um cipó, literalmente é um cipó, né? E a outra é uma folha, né? Quem não tem racionalidade para explicar isso, né? Aí que a gente foge um pouco disso, né? E vocês sabem quando foi que a ayahuasca ela saiu dentre as tribos indígenas e começou a chegar nas grandes cidades? Como é que foi esse processo? Tá. Quando você estuda um pouco dos processos de antropologia, né, tem várias possíveis datas. Eu já vi estudos que indicam, por exemplo, mais de 100 anos, mais de 150 anos, porque era comum dos indígenas, mas aí, no caso aqui, a gente tem as grandes 3 religiões ayahuasqueiras do Brasil, que é a Barquinha, a União do Vegetal e o Santo Daime. E aí eles eram seringueiros, né? Eles estavam sempre na mata, colhendo ali a extração para poder fazer a borracha e tudo mais. E aí, nesse contato com índios, acabava que falava, sei lá, o pessoal está sentado em volta de uma fogueira, vamos beber, vamos conversar, vamos contar a história, vamos. Mas numa dessas vezes, né, falava, não toma isso daí não, toma essa daqui. Né? E aí, numa situação como essa, teria sido dado ao mestre Irineu ali a capacidade de praticamente receber na força toda a ideologia, toda a doutrinação que ele faria por meio do Santo Daime, né? E tem rezos, tem casas, tem igrejas, tem coisa pelo planeta inteiro. O Santo Daime e a União do Vegetal são fortíssimos, né? Então, dados históricos aí é nessa média, de entre 70 e 100 e tantos anos, é o tempo que isso teria saído um pouco dos índios e vindo também para o homem branco.
Isso é o dado que se fala, né? Mas quantos estrangeiros, de repente, estiveram ali também no garimpo ou vieram fazer algum tipo de excursão turística numa aldeia e eventualmente receberam, né? Até porque quando a gente fala em psicodélico, talvez haja necessidade de esquecer da ayahuasca e pensar no princípio ativo, que é o DMT. Então tem outras coisas com DMT, como por exemplo a jurema preta também tem DMT, o próprio corpo tem DMT, tem um peixe que tem uma espécie de DMT. Então a molécula em si é o DMT. A ayahuasca é só um caminho, né? Aí você parte, por exemplo, para a utilização dos sintéticos, você tem também um DMT que é sintético e que quando você toma e vai para um ritual, você tem a mesmíssima experiência do que você teria se tivesse tomado uma coisa que é 100% natural, só são tecnologias diferentes, né? Formas diferentes de se chegar no mesmo lugar.